Hoje é sexta-feira, teremos, ao que tudo indica, a resolução, o desfecho dessa crise Moro, que foi iniciada ontem à tarde, quando a Folha de São Paulo, um belo trabalho de apuração, descobriu que o ministro teria pedido demissão após a demissão por parte do presidente do diretor da Polícia Federal, ou seja, o número 2 da pasta, um nome que foi indicado pelo próprio Sérgio Moro. Tudo isso não está oficialmente confirmado, Moro por enquanto não se pronunciou a respeito do assunto. Nos bastidores diz que pode se pronunciar a respeito hoje, por meio de uma nota, uma entrevista coletiva, um pronunciamento, a gente está aguardando. Ontem, na live de quinta-feira, Bolsonaro tangenciou o assunto, mas não se pronunciou diretamente a respeito dele, o que nos leva a crer que a crise é verdadeira. Caso contrário, ele estaria gritando aos 7 ventos que a imprensa, mais uma vez, publicou uma notícia falsa a respeito do seu governo. E não é novidade para ninguém que Moro estava escanteado no governo, sofrendo inúmeras humilhações, por parte do Planalto desde o início do governo. E é um negócio preocupante, especialmente no momento em que a gente está vivendo a pior crise desse governo e a pior crise econômica da história recente do Brasil. Talvez estejamos diante da pior crise econômica brasileira desde a redemocratização, incluindo aí Fernando Collor, José Sarney. É um negócio grave mesmo. É uma crise, obviamente, que caiu no colo do governo, que não é de responsabilidade de Bolsonaro, mas o presidente tem lidado muito mal com essa situação. Toda a crise política que acabou chegando junto com a econômica é de responsabilidade, aí não tem como negar, do próprio presidente. Ele não tinha nenhuma necessidade de promover a demissão ontem do número 2 da pasta, numa provocação explícita ao ministro da Justiça. Ou tinha. O governo... A gente vai discutir isso também, daqui a pouquinho com os nossos colunistas. Aliás, puxamos o Andreasa para um pouquinho mais cedo hoje, né? Tanto o Andreasa quanto o Orengo, daqui a pouquinho às 7h30 participam conosco para falar a respeito dessa nova crise. Não havia nenhuma necessidade de escantear Moro dessa maneira. Moro é um dos pilares, uma das grandes bases de sustentação deste governo, especialmente entre aqueles que votaram em Bolsonaro, sonhando com um país menos corrupto, um país em que o combate à corrupção fosse de fato uma das grandes bandeiras. Sério, o Paulo Guedes é outro ministro que está escanteado, extremamente insatisfeito. Nomes importantes do Ministério da Economia não escondem a insatisfação com o lançamento à revelia do Ministério do Plano Pro Brasil de recuperação da economia, uma espécie de plano de aceleração de crescimento de Bolsonaro, que foi erroneamente apelidado de Plano Marshall. Não tem nada a ver com o Plano Marshall, mas tem muito a ver com o PAC, lá de trás, da Dilma Rousseff, que foi um fracasso e deu no que deu, E o Ministério da Economia está extremamente insatisfeito. Paulo Guedes está desaparecido, mas nomes importantes do Ministério da Economia demonstram publicamente, não é nem nos bastidores, o seu desagravo com esse lançamento à revelia do plano de aceleração de crescimento de Jair Bolsonaro. Portanto, temos muito a falar